que eu consegui desenvolver uma estratégia para as provas de segunda fase que me permitiu ter tranquilidade de tempo, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês como eu fazia, dar umas ideias para vocês, apresentar os erros mais comuns que eu identifico nos meus alunos, tudo isso para te ajudar a construir a sua própria estratégia e você nunca mais ter problema com o tempo em provas de segunda fase. Bom, antes da gente entrar no assunto do controle de tempo propriamente dito, eu preciso te dar um panorama geral. Porque, de uma maneira geral, as provas de segunda fase de concurso de procuradoria te exigem uma atuação prática, ali você vai ter que elaborar uma peça, um parecer. Há alguns casos que exigem uma dissertação, mas não é o mais comum, vamos ficar aqui com a peça e o parecer. E essa peça ou esse parecer, que pode ser um ou outro, ou os dois, depende da prova, geralmente a banca te dá ali entre 90 a 120 linhas para fazer sua resposta. E além dessa peça ou parecer, é comum aparecer entre 2, 3 questões, são os mais comuns, entre 15 e 30 linhas. E eu sei que agora você está pensando, mas tem provas, se eu não me engano, o PGR Rio Grande do Norte, que exigiu 10 questões, PGE São Paulo vai exigir 8 e tudo mais. Como eu disse, eu sei que existem casos pontuais que são diferentes. Estou passando para você de uma maneira geral. E somando aqui, tirando uma média, geralmente cada prova subjetiva te exige ali mais ou menos entre 150 a 160 linhas, as provas que são um pouco menores, né, porque é linha pra caramba, ou mais ou menos entre 190 a 210 linhas. Por que eu estou separando essas provas nesses dois grupos? Porque quanto mais a prova se aproxima de exigência de 150, 160 linhas, é mais comum que você tenha um tempo de 4 horas para resolver essa prova. Se, por outro lado, a sua prova já se aproxima de um modelo ali que te exige entre 190 a 210 linhas, 200 linhas mais ou menos, ali é mais comum que a banca te possibilite responder a questão em mais ou menos 5 horas. E essa estratégia que eu costumava aplicar serve para qualquer uma das duas. Porque você vê ali que as provas, quando ela tem menos tempo, elas exigem que o aluno redija uma quantidade menor de linhas. Então, feita essa introdução, colocamos aqui todo mundo na mesma página para entender mais ou menos como é que funciona e principalmente para entender que sim, as provas subjetivas de procuradoria são um pouco grandes, mas que você tem tempo sim suficiente para resolvê-las. Vamos ver como eu fazia na prática e já adianto para vocês, nunca tive problema com o tempo em provas de segunda fase para ver se isso ajuda vocês. Bom, sentei ali para fazer a prova de segunda fase, o fiscal liberou, podem virar a prova, pode começar a prova. A primeira coisa que eu fazia era ler a prova inteira. Eu lia todos os enunciados. Vamos pegar um exemplo que eu estou fazendo uma prova, como foi o último concurso da AGU, que tinha um parecer, uma peça, uma dissertação de até 120 linhas e 3 questões de até 30 linhas cada, sendo que a prova da AGU possibilitou que os alunos respondessem toda essa prova em 5 horas. A partir do momento que eu pegasse a minha prova subjetiva, eu lia todos os enunciados da peça e das 3 questões. E por que eu fazia isso? Esse era o meu primeiro passo. Porque assim eu gostava de tomar pé, entender como é que veio aquela prova. Porque pode ser, isso é comum de acontecer, que você pega as provas de uma questão discursiva e sinta que aquela prova veio para você. A banca explorou temas que você gosta, temas que você tem costume de estudar e que você vai bem. Ou então pode acontecer também de você pegar uma prova que não é muito feita para você. A banca explorou temas que você não tem muita familiaridade, que você não gosta de estudar. Então essa primeira leitura geral, só dos enunciados, já me dava assim aquela sensação de que seria aquela prova. E aí eu também já conseguia me preparar mentalmente mesmo. Olha, essa uma prova vai ser mais tranquila, porque a prova de segunda fase nunca é tranquila mesmo. Ou vai ser uma prova que vai exigir de mim mais cuidado, mais resiliência, para entender que é uma prova mais difícil para eu resolver mesmo com os temas abordados.
E outra vantagem que eu tinha em fazer isso é que eu já conseguia ter um contato e saber tudo que estava sendo explorado ali na minha conta, na minha prova. E a cabeça da gente, a gente não sabe muito bem como funciona. Mas eu gosto de pensar que isso me ajudava no seguinte sentido. Quando eu lia lá o tema da questão 3, vamos supor que fosse uma questão de ambiental, no primeiro momento pode ser que não me viesse a resposta na cabeça. Mas sei lá, com o tempo, às vezes meu subconsciente ia ali trabalhando, lembrando daquelas coisas, enquanto eu estava ali mexendo na peça, às vezes eu lembrava de alguma coisinha referente a essa questão de ambiental. Então essa leitura primeira, assim, de toda a prova, sempre me ajudou, sempre foi algo que eu fiz, então sentei, abri a prova, lia a prova inteira.